Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula estaremos tendo uma visão geral do software Excel, onde estaremos abordando os painéis principais, qual o objetivo dele. Lembrando que o nosso curso ele tem o objetivo de otimizar processos. Então essa aula ela vai ser mesmo de introdução para que todo mundo inicie, digamos, de um mesmo nível de conhecimento, tá bom? Então, perfeito. Pessoal, então é o seguinte, na hora que a gente abre o Excel, a gente tem aqui a página inicial, temos novo, abrir. Perfeito. Página inicial aqui, você vai ter um documento em branco e os arquivos que você abriu por último. Perfeito. O arquivo novo aqui é onde a gente vai conseguir criar um arquivo em branco ou já pegar um modelo pronto que o Excel nos proporciona. Então a gente pode pegar um tutorial de fórmula, um calendário ilustrado, um orçamento mensal, agendas de tarefas semanais, enfim. Existe uma infinidade de modelos que o Excel nos disponibiliza. E aí o que acontece? Esses modelos geralmente eles são um pouco engessados. Então, se aquele modelo ele te atende, perfeito. Agora, muitas vezes, para você pegar um modelo desse e alterar para ele te atender, às vezes é melhor a gente fazer ele do zero. Porque quando ele já está como um modelo, ele é um pouco mais travado, digamos assim, ok? Então, aqui só para conhecimento de vocês, né? A gente tem todos esses modelos, onde a gente vai ter os tipos de negócios, planejadores e rastreadores, orçamento. Para cada tipo, para cada área, você vai ter modelos compatíveis, ok? Então, perfeito. Aqui o objetivo é só mostrar para vocês que existe essa possibilidade, né? Mas a gente vai iniciar numa pasta de trabalho em branco. Então, vou vir aqui em novo, pasta de trabalho em branco. Perfeito. No momento que a gente abre essa pasta de trabalho em branco, como o nome diz, ela já está em branco. Então, aqui ele vai aceitar todas as modificações que a gente fizer. O que acontece, pessoal? Então, para os conceitos iniciais, né? O Excel ele é baseado em duas situações de localização. Na coluna vertical, a gente vai ter uma numeração. Então, vocês vão observar que começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Isso na vertical. Já na horizontal, a gente vai ter as colunas com letras. Então, na ordem alfabética. A, B, C, D, F, G, H até o infinito. Perfeito, pessoal. Por que eu comentei sobre isso? Aqui na área de trabalho do Excel, ele tem esses quadradinhos. Esses quadradinhos são chamados de células. Então, as células elas são localizadas pela coluna e pela linha dela. Então, nunca vai existir uma célula que tenha o mesmo endereço. Então, por exemplo, essa célula que está selecionada, ela vai ter a coluna B e a linha 5. Então, a localização dela, o endereço dela é o B5. Essa aqui, aleatória, você pode observar que quando você clica em uma célula, ela fica com uma cor diferente na coluna e na linha, para representar exatamente o local que ela está. Então, essa célula aqui ela vai ter a localização F e a linha 10. E assim sucessivamente. Qualquer célula que você selecionar, ele vai mostrar a coluna e a linha dela, perfeito? E aí, pessoal, às vezes vocês estão se perguntando, nossa, mas esse Excel dele é diferente, porque o meu é todo branco, esse dele aqui está escuro. Tem alguma diferença? O que aconteceu? Vamos lá, pessoal. Esse daqui é um item que eu descobri e achei muito interessante, porque o que acontece? Eu tenho um pouco de sensibilidade nos olhos. E aí, como a gente trabalha com isso diariamente, acaba que essa tela, essas células brancas ou esses painéis aqui na cor branca, ele agride, digamos, mais o olho do que o painel na cor escura. Então, a primeira coisa que eu vou estar mostrando para vocês é exatamente como que a gente faz para mudar a questão da cor. Lembrando que quando a gente altera a cor dos painéis, do Office em si, a gente não muda nada na estrutura dele.
Então ele continua da mesma forma, só vai mudar a questão da cor mesmo. Perfeito, pessoal. Então, sabendo disso, o que acontece? Primeiro item é como que a gente vai fazer para mudar essa cor aqui do fundo. Vocês vão vir aqui em arquivo. Clicou em arquivo, você vai vir em conta. Aqui na conta, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, em tela de fundo do Office. Aí aqui a gente vai ter vários tipos de tela de fundo, mas o que me interessa em si é o tema do Office. Aqui o meu está na cor preta, o de vocês geralmente vai vir configurado na cor branca, que é esse aqui, ó. É o padrão. Então tá tudo branco, 100%, ok. Só que igual eu falei para vocês, eu particularmente prefiro colocar na cor escura. Então você vem aqui, ó, em arquivo, conta, e aí clica aqui em branco, ó, no tema do Office, e aí você pode colocar o cinza escuro, pode colocar um colorido, pode colocar o preto, que é o que eu mais gosto, porque aí, ó, você observa que o brilho que a tela produz, ele já diminui drasticamente. Inclusive até aumenta um pouco mais a vida útil da bateria, né, se for notebook, devido a ele não gastar tanta bateria com essa questão do brilho. Perfeito? Então, pessoal, o que acontece? Então, digamos, para início de conversa, a gente tem esse seguinte cenário. A gente tem aqui os painéis no tom preto, né? Onde facilita para mim, mas aí fica a critério de cada um. Então, pessoal, continuando nessa questão da visão geral aqui do Excel, uma parte introdutória, a gente tem o seguinte, qualquer quadradinho desse que a gente clica, você vai lembrar que o nome dele é célula. Então, aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem selecionado 1, 2, 3, 4 células e podemos selecionar o tanto que for necessário. Então, cada quadradinho desse, ele representa uma célula, ok? Perfeito, pessoal. Sabendo disso, o que acontece? Aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem esse nome aqui que vem padrão, que é o nome planilha 1, onde ele vai mostrar as abas do Excel. Para que elas servem? As abas do Excel, elas vão servir para que você faça vários trabalhos em um mesmo arquivo. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo. Aqui você vai querer colocar informações de orçamento. Então, ó, você dá 2 cliques aqui e eu vou e coloco o nome, orçamento. Então, eu sei que essa minha aba aqui, ela vai tratar só de orçamento. Só que aí eu sei que, vamos supor, numa empresa, não tem só orçamento. Temos também RH. Então, aqui vão ser tratados os materiais do RH. E aí a gente pode ir clicando aqui no mais, ó, e abrindo diversas outras abas, onde cada uma vai ser um assunto. Então, quando você digita, escreve alguma coisa aqui, ó, em uma aba, a outra não tem nada a ver. Então, só vai aparecer na aba que você escreveu, beleza? Então, perfeito. Criei aqui essas novas abas, vou excluir. Então, aperto com o botão direito, excluir, aperto com o botão direito, excluir, aperto com o botão direito, excluir e aperto com o botão direito, excluir. Perfeito, pessoal. Então, já iniciando a parte de introdução, mas já dando algumas dicas, vamos começar o seguinte. Vocês observam que quando eu criei aqui essas abas e eu fui excluindo elas, eu fui excluindo uma por uma, né? Então, o que geralmente o pessoal faz? Tem várias abas, eles querem excluir. Você vai vir, ó, e geralmente o pessoal vem, aperta com o botão direito uma por uma e exclui. Só que temos uma maneira que é muito mais rápida, mais prática, que vai nos dar esse mesmo resultado. Então, o que acontece? Imagina que eu quero excluir todas essas planilhas aqui, ó, todas essas abas. Como que eu posso fazer de uma maneira mais otimizada? Eu clico na primeira que eu quero excluir, que seria essa planilha 7. Aperto no Shift e clico na última que eu quero selecionar. Então, ó, vocês observam aqui, vou fazer novamente. Quando eu clico aqui, ó, só na planilha 7, só ela fica branca. Se eu clico nela e aperto no Shift seguro e clico aqui em planilha 9, ó,
todas essas abas ficaram brancas. O que isso significa? Significa que agora todas elas estão selecionadas. E com isso vamos conseguir excluir todos de uma vez. Pronto. Só aqui você já reduziu o seu tempo na questão de exclusão de abas. Perfeito? Certo, pessoal. Continuando então a questão da aula. Essa aula em si ela é uma aula mais introdutória mesmo, só para a gente começar todo mundo no mesmo nível. Então, perfeito, pessoal. Já mostrei o que é célula, já mostrei aqui as colunas, as linhas, tudo certinho, perfeito. A questão das abas. Outra coisa, pessoal, para parte introdutória. Aqui a gente tem o zoom. Então, o que é esse zoom? É o quão mais próximo eu quero eu quero verificar as células de uma visão geral mais ampla ou de uma visão geral mais detalhada. Então, o que acontece? Imagina que eu só tenho um material onde ele preenche apenas essas células aqui. Então, quer dizer, ó, tudo isso aqui está ficando em branco. Se está ficando em branco, o que acontece? Você não vai conseguir enxergar bem essa tabela aqui, porque ela está muito longe do seu olho. E isso aqui tudo está ficando em branco e está te atrapalhando e você não tem necessidade de ter dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e dá um zoom. A partir do momento que você vai clicando no mais, ó, ele vai aumentando. 170, 180, 190, 200. E aí vai do gosto de cada um. O meu, particularmente, eu trabalharia mais ou menos dessa forma aqui, ó. Pronto. Eu sei que eu só vou trabalhar nessas linhas aqui que estão selecionadas. Então, um zoom de 260% está ótimo para mim. Porque aqui, ó, eu vou colocar João, Maria. Então, você consegue visualizar tudo muito certinho. Fica bacana, perfeito. Certo, então, vou apertar aqui no menos. E aí, uma outra dica que eu já vou passar para vocês. O que acontece? Temos duas formas de dar um zoom. A primeira forma é você clicando aqui. Só que você observa que é um processo moroso. Então, o seu dedo às vezes até cansa de você ficar clicando e ela indo de 10 em 10%. Então, como seria uma forma que a gente poderia estar trabalhando? Para que a gente facilitasse esse processo de zoom. Então, ao invés de você apertar aqui no menos ou no mais, a gente poderia fazer do seguinte sentido. Você vai apertar na tecla Ctrl e segurar. Apertou na tecla Ctrl e segurou, você vai rolar a bolinha do mouse para trás. Então, ó, você vai puxando a bolinha do mouse, olha o que vai acontecendo. Então, ó, um zoom que você teria que clicar 10 vezes para aumentar ou diminuir, você apertando na tecla do Ctrl e rodando a bolinha do mouse, você vai ter o mesmo resultado de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida e muito mais fácil. Imagina, você tem que ficar acertando o zoom, clicando aqui no menos, no mais, aí você, foi demais, vou ter que movimentar o mouse aqui, clicar em reduzir, reduziu muito, não, vou clicar aqui no mais de novo. Então, quer dizer, é um processo moroso. Então, para resolver isso, o que a gente faz? Aperta no Ctrl e roda a bolinha do mouse. E pronto. Aqui a gente já conseguiu otimizar o tempo em fazer essa atividade. Perfeito? Então, pessoal, já foram algumas dicas bem simples, mas que a gente ainda está na parte de introdução, né? Mas que já vão ajudar muito vocês na parte de otimização. Perfeito? Certo, pessoal. Então, continuando aqui na nossa visão geral, o que acontece? Aqui a gente vai ter a página, no arquivo aqui a gente vai ter aquela parte que eu mostrei para vocês da cor do tema do Office, ok? E aqui a gente tem outros painéis. Temos o painel página inicial, painel inserir, o layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolvedor, ajuda e Power Pivot. O que acontece, pessoal? Quando vocês forem analisarem o que vocês precisam, vocês têm que observar em qual dessas abas aqui melhor se encaixa a demanda de vocês. Então, por exemplo, eu quero tratar de fórmula do Excel.
Aí vocês vão ler aqui, ó, os painéis. Ah, tem esse, inserir, layout, fórmulas, tal, tal, tal. Enfim. Qual que vai ser o que mais se aproxima do que você está querendo? É a coluna fórmulas. Então, se a coluna fórmulas, a coluna não, o painel fórmulas, eu vou clicar nele, então ele provavelmente vai ter o que eu demando. Perfeito? Então, o que acontece, pessoal? Sabendo disso, a gente tem o layout de página, dados, revisão, que eu vou estar mostrando no momento oportuno cada situação dessa. Perfeito, pessoal. Sabendo disso, o que acontece? Então, aqui na página inicial, a gente vai ter diversos temas. Como o nome página inicial, ele não nos traz um resumo do que ele do que ele pode proporcionar. Porque aqui na página inicial, a gente vai ter a formatação, né? Aqui eu vou mostrar tudo certinho para vocês, que seria mais ou menos dessa forma. Aqui nessa primeira parte do painel, da página inicial, a gente vai ter esse campo aqui de área de transferência, onde a gente vai ter o botão colar, que é o Ctrl V, depois eu vou estar mostrando os atalhos, né? Então, Ctrl V, colar. Esse geralmente o pessoal já sabe, né? Mas só para avisar. Ctrl V, você vai colar o elemento ou o item que estava dentro de uma célula, colar em outra. O elemento recortar é o Ctrl X. Esse também ele é muito importante. Por quê? Temos o recortar e temos o copiar. O recortar, como o próprio nome já diz, é como se, imagina que você tem um desenho em uma folha de caderno e você quer tirar o desenho da folha de caderno e levar ela para algum outro lugar. Então você quer tirar ela do caderno e colar na sua parede, digamos assim. Então o que você vai fazer? Qual a diferença dela do copiar para o recortar? O recortar, a gente teria que pegar esse desenho e recortar ele para tirar ele da folha. Quando a gente recorta, o que acontece? Ficou o buraco lá na folha. Então, trazendo aqui para o Excel, o que acontece? Quando você dá um Ctrl X, que seria o recortar, você está pegando aquele arquivo e levando ele para outro lugar. Significa que aquele arquivo ele não vai existir mais no local original dele. Se ele não vai existir mais no local original, o que vai acontecer? Ali vai ficar em branco ou vai ficar faltando algum item. Beleza? E aí o que acontece? E aí quando você dá um Ctrl V, que seria colar, aí você vai tirar ele de um local e colocar em outro. Perfeito. 100% resolvido, beleza. E aí o que acontece? Qual a diferença dele do recortar para o copiar? O copiar, a gente vai imaginar o seguinte. É como se você pegasse aquele caderno onde tem o desenho que você quer colar na sua parede. Você pega aquele caderno, coloca ele numa máquina de fotocópias, né? De uma impressora onde ela faz cópias. E aí você vai fazer uma cópia daquele desenho. E aí vai levar essa cópia para a sua parede e vai colar na sua parede. O que aconteceu? Você pegou e deixou o desenho onde ele estava, que era no caderno, não precisou recortar, não precisou tirar ele dali, só que você levou uma cópia para um outro local. Então essa é a diferença entre o recortar e o copiar. Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. O que acontece, pessoal? Então a gente tem essa sequência aqui do 1 ao 5. E aí vamos lá. Então, mais um comando para ser otimizado, que é a questão do copiar e colar. Eu vou fazer primeiro da forma que geralmente o pessoal faz, que é como? Geralmente o pessoal seleciona as células que eles querem fazer a cópia ou recortar, aperta com o botão direito e vem aqui, vamos primeiro em copiar, para vocês verem o que acontece. Copiei. Na hora que eu copio, ó, vocês observam que agora está tudo tracejado. Quando ele fica tracejado, significa que ele está em área de transferência. Então, ó, vou até fazer novamente para vocês observarem aqui uma diferença.
vocês vão observar que o colar aqui, ó, ele está escuro, onde eu não consigo clicar nele. Ele está como se fosse desligado. Quando eu seleciono aqui elementos e aperto com o botão direito e copio, o que acontece? Ele fica tracejado. E agora, como eu copiei, ele me libera a opção de colar. Então, o que acontece? Eu vou selecionar aqui, apertar com o botão direito, copiar, e aí eu posso vir aqui, ó, ao lado e colar. Então, ó, vou vir aqui, aperto com o botão direito e colo. Pronto. Ele colou, então quer dizer, é o exemplo que eu dei do caderno. Ele pegou, tirou uma cópia disso aqui, deixou ela quietinha do jeito que ela tá, e eu trouxe ela para cá, 100%. Aí, pessoal, o que acontece? Aqui a gente já inicia uma otimização. Geralmente o pessoal faz dessa maneira que eu falei para vocês. Então, seleciona, aperta com o botão direito, copia, seleciona aqui e cola. Então, ó, você deu vários passos. Uma maneira da gente otimizar, lembre-se o seguinte. Toda vez que a gente usa o teclado, a gente está otimizando o tempo. Por quê? Porque no teclado você está vendo ele aqui e a qualquer momento você clica em uma tecla. Já com o mouse ele é diferente. Você primeiro vai ter que movimentar ele para aquela região, para aquele comando que você quer. Clicar no comando e depois voltar no arquivo para poder fazer aquela modificação que você quer. Então, sabendo disso, o que acontece? Como que a gente otimiza essa questão do copiar? Que até talvez muita gente já saiba, né? Porque é muito utilizado o copiar e o colar, mas vou passar para todo mundo, para que todo mundo fique no mesmo nível de conhecimento. Então vamos lá, pessoal. Ao invés de você apertar com o botão direito, copiar aqui dessa forma, você vai fazer o seguinte. Você clica aqui, ó, seleciona os elementos que você quer copiar. E aí, ao invés de apertar com o botão direito do mouse, você vai apertar em Ctrl C. Exatamente na hora que você aperta Ctrl C, ó, ele já fica verdinho, tracejado. Ficou verdinho tracejado, significa que ele está em área de transferência. Então agora, ó, eu posso clicar aqui no início que eu quero, de onde eu quero colar, e eu vou em Ctrl V. Eu colo. Pronto. Resolvido o problema. Perfeito. Fizemos o mesmo passo, só que diminuímos 50% dos passos, porque ó, você só selecionou, deu Ctrl C, clicou aqui, Ctrl V. Pronto. Ele automaticamente já me copiou. Perfeito. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Resolveu. Perfeito, pessoal. Então, Ctrl C é para copiar, Ctrl V é para colar. Agora, vamos para a situação onde a gente precisa recortar esses elementos. Então, qual vai ser a diferença? Vou até deixar aqui em cima, ó, porque aqui vai ser o copiar, vou até anotar aqui, copiar, e aqui, copiar barra colar. Já aqui embaixo vai ser o recortar barra colar. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar os mesmos exemplos, então vou dar um Ctrl C. O que acontece? Eu quero fazer uma cópia desses elementos, mas deixar o original aqui dentro. Então, eu selecionei tudo e dou um Ctrl C para copiar. Venho aqui, ó, e colo. Ctrl V. Pronto, colei. Agora, pessoal, o que acontece? O original está aqui, ó. A cópia já foi criada, está 100%. Agora, ao invés de copiar e colar igual eu fiz anteriormente, eu quero recortar. Então, eu quero tirar esses elementos daqui e levar eles para um outro local. E aí, como que eu faço isso? Eu seleciono aqui, ó, todos eles. E aí, pessoal, como que geralmente o pessoal poderia fazer? Selecionaria com o mouse aqui todos eles. Apertaria no botão direito. Viria aqui, ó, em recortar. Então, vocês observam que já ficou tracejado, está em área de transferência. E aí, eu venho aqui, ó, e colo. Dou um Ctrl V. Colei. Pronto. O que aconteceu? Eu retirei todos os elementos que estavam aqui e trouxe eles para cá. Então, aqui não existe mais esses elementos. Eles só estão aqui. Então, essa é a diferença entre o copiar e o recortar. Perfeito? E aí, o que acontece?
agora para a gente otimizar o tempo para fazer essa demanda aqui, o que acontece? O copiar, eu falei para vocês que é o Ctrl C, o colar é o Ctrl V. E o recortar, temos um atalho para ele também. O recortar, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar aqui, ó, todos esses, e dar um Ctrl X. Ctrl X, e aí eu venho aqui, ó, e colo. Pronto. Então, o comando que vai, o atalho que vai nos levar ao recortar é o Ctrl X. Então, recortei ele aqui de um local, colei em outro, está resolvido. Perfeito? E aí, pessoal, perfeito. Então, essa questão de copiar, colar e recortar é só para vocês entenderem. Aqui, agora, então, temos a parte de formatação de texto. Então, aqui, ó, a gente vai ter a fonte, igual lá no Word. Então, se eu seleciono todos os elementos aqui que eu quero, ó, e clico aqui em Algerian, ele vai me diferenciar todas essas letras dessa forma. E aí, pessoal, mais uma dica. Imagina que vocês precisam alterar a fonte de todos os elementos que estão aqui nessa planilha. Mas aí vocês vão imaginar que ela inteira tem dados aqui. Então tem dado aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem embaixo, tem em cima, enfim. Ela está lotada de informações. Qual a melhor maneira e a maneira mais fácil, mais rápida e mais prática para conseguir alterar todos de uma vez? Você primeiro vai fazer o seguinte, ó. Quando você seleciona um elemento, se você mudar aqui a fonte dele, você vai mudar apenas daquele elemento que você selecionou. Então, para você mudar o elemento de todas as células de uma vez, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar aqui, ó, entre o 1 e o A. Entre o 1 e o A tem esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho que tem um triângulo no meio, ele representa o símbolo de você selecionar tudo. Então, ao invés de você clicar aqui, ó, e vir puxando, aí vendo até onde vai os dados, qual a melhor forma? Você clica aqui nele, ó, que ele automaticamente vai selecionar todas as linhas e todas as colunas. Então, aonde está verdinho, ó, vocês vão observar que está correto, que está selecionado. E aí agora a gente pode vir aqui, ó, e alterar todos de uma vez. Então eu quero essa letra aqui, o Arial Black. Pronto, automaticamente ele já vai me dar todos esses elementos. E aí, como, ó, se eu clico fora aqui, eu parei de selecionar todos os elementos. Agora eu estou selecionando só essa célula. Se eu clicar aqui novamente, ó, eu vou selecionar todas as células. Então, eu tinha colocado na cor Arial Black. E aí eu quero alterar a altura, o tamanho do texto. Então, ó, na hora que eu passo o mouse aqui, ó, clico no 20, automaticamente ele já vai alterar todas as células. E aí o que é o legal disso? Quando você deixa tudo selecionado aqui e faz as configurações, o que acontece? Se você tivesse selecionado só esses aqui e alterado, quando você fosse colocar dados aqui, ele não ia pegar essa formatação. Mas como você já clicou aqui e selecionou tudo, o que acontece? Ó? Se eu colocar aqui o meu nome, William, automaticamente ele já vai me dar todas essas formatações que foram definidas em toda a planilha. Então, qualquer local que eu coloco aqui, ó, ele já está com essas configurações pré-ajustadas. Perfeito? Então, certo. Aí, pessoal, o que acontece? Então, para a gente otimizar, seria clicar aqui, ó, e aí você vai conseguir alterar. Ah, eu quero todas negrito. Clica. Aqui é porque ele já está uma fonte que não pega bem o negrito. Vamos colocar aqui o Calibri mesmo. Ó, selecionei todos, clique em negrito, automaticamente todas elas estão em negrito. Ah, eu quero colocar em itálico, todas elas. Pronto, automaticamente todas estão em itálico. Não quero mais itálico nem negrito. Clico, pronto. Ah, eu quero sublinhado. Pronto, todas elas estão sublinhadas. Aí, pessoal, uma outra dica é a seguinte. Imagina que vocês querem colocar sublinhado. Imagina aqui que nessa coluna F, ela tem mil informações. Então, ela desce aqui cheia de informações. O que acontece? Muitas vezes a gente precisa colocar uma configuração apenas em uma coluna. E aí, como que a gente faz da maneira mais rápida? Ao invés de vocês clicarem em um aqui, e selecionando e descendo, até encontrar o local que tem o último número, isso demora muito tempo. Então, uma forma de otimizar é vocês clicarem na letra. Porque na hora que vocês clicam na letra, ó,
ele seleciona toda a coluna infinitamente, ó. Então, ó, aqui vocês vão observar que a qualquer momento ele sempre está com a coluna F selecionada. Aí eu quero selecionar a coluna B, C e D. Você aperta e segura, ó, e automaticamente ele seleciona as 3 colunas. Ah, eu não quero selecionar as colunas, eu quero selecionar linhas. Então, ó, eu seleciono aqui, automaticamente ele me dá a seleção até o infinito, ó. Então aqui tudo verdinho, ó, é porque está tudo selecionado. Então, perfeito, pessoal. Então, imagina que eu quero alterar a formatação da planilha aqui no geral. Então, eu vou selecionar tudo. E, vamos supor, eu quero aumentar o tamanho da minha fonte, para mim ir vendo como que ela se comporta e a maneira que vai ficar mais interessante no meu trabalho. Eu clico aqui, ó. E automaticamente ele vai me aumentando essa fonte. Então, vocês observam que está no 22, depois ele passa para o 24, 26 e assim sucessivamente. Não gostei, está muito alto o valor do tamanho da fonte, quero menos. Então, você vai clicar aqui, ó. Ao invés de ter que clicar aqui, depois clica no 12 para ver o resultado, aqui você vai clicando, ó, automaticamente ele já vai mudando. Então, vamos deixar aqui em 11. Perfeito. E aí, pessoal, temos também essa questão aqui da formatação pela cor do preenchimento. Então, como está tudo selecionado, se eu clicar aqui no amarelo, ó, ele vai me selecionar todas as cores em amarelo, o preenchimento da forma. Não, eu não quero preenchimento, eu quero o texto apenas na cor vermelha. Então, eu clico, ó, escolho aqui a cor amarela, automaticamente ele já vai mudando para mim. Perfeito, pessoal. Então, ó, esse comando aqui vocês vão utilizar bastante. Então, imagina que vocês querem deixar todas as células alinhadas à esquerda e centralizadas na vertical. Então, o que acontece aqui? Ó, vocês têm alinhar em cima, alinhar no meio, alinhar embaixo. Aqui a gente tem centralizar, alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Qual é a diferença de um para o outro? Imagina o seguinte, vocês têm esse nome aqui, ó, copiar, colar. O que acontece? Aqui ele está selecionado, ó, alinhar embaixo. Então, se você deixar ele selecionado, qualquer texto que você colocar aqui, ó, aula de Excel, ele sempre vai ficar aqui embaixo. Mas aí imagina que você quer que ele fique no meio. Então você clica aqui, ó, clicou no meio, ele pronto, já automaticamente vai ficar no meio. Então, se você der um Enter aqui, colocar copiar, colar em busca do sucesso. O que acontece? Essa linha aqui, ó, ela está se estendendo por quê? Porque não tem nada aqui, aqui está em branco, ó. Então, se está em branco, ele deixa a linha meio que correr, solta. Como que a gente faz para deixar a linha só dentro do retângulo que ela realmente está? Você vem aqui em quebrar texto automaticamente, ó. Agora o que acontece? Se eu movimento aqui, ó, aumenta ou diminui a espessura da minha célula, automaticamente ele se comporta centralizado, ó. Não importa o tamanho da minha célula, ele sempre estará centralizado. Agora imagina que eu quero alinhar na parte de baixo. Então ele vai alinhar todo o texto na parte de baixo. Quero na parte de cima. Então ele vai alinhar todo o texto na parte de cima. E aqui temos a questão do alinhamento na vertical. Então, se eu quero centralizado, ó, ele fica centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Perfeito, pessoal. Aí imagina que por algum motivo, então deixa eu voltar aqui, esse tamanho desse texto. Vou deixar só o copiar, colar. Imagina o seguinte. Você quer que esse nome copiar e colar, ele inicie nessa célula C2 e finalize na F2. Aqui, ó, ele não está centralizado, ele está mais para a direita do que para a esquerda. Como que a gente faz para centralizar? A gente seleciona, ó, todo ele e vem aqui em mesclar e centralizar. Olha o que acontece. Automaticamente ele leva em consideração esse retângulo inteiro aqui, ó, onde ele vai estar contido na coluna C, coluna D, coluna E, coluna F. E aí a mesma coisa, eu quero alinhar à esquerda, eu quero alinhar à direita, quero alinhar em cima, quero alinhar embaixo. Por que aqui praticamente não está alterando nesse alinhamento vertical? É porque a linha está curta. Se você tivesse uma linha mais grossa, ó, o que aconteceria? Alinhar embaixo, alinhar ao meio, alinhar acima.
Então, mais essas dicas e perfeito. Essas outras aqui eu não vou entrar no mérito agora, eu só quero mostrar uma visão geral para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Na questão do tipo de número, que é aqui essa coluna. Então aqui vocês vão escolher como que o dado vai se comportar. Então a gente tem como padrão o tipo de geral, que seria sem formato específico. Então ele pode ser um número, um texto, um dinheiro, enfim, qualquer coisa, qualquer caractere ele vai aceitar. Já quando a gente se trata de número e moeda, aí já é diferente. Por quê? Quando a gente coloca que é moeda, ele automaticamente vai botar o símbolo, o cifrão do dinheiro, para que a gente saiba que aquele valor simboliza dinheiro. Essa questão de datas aqui seria para um outro momento, mas só para vocês saberem que existe, né? A gente coloca datas. E aí, por que é interessante a gente, quando for datas, a gente configurar como data? Porque aí, automaticamente ele vai proporcionar fórmulas e outras análises que com ele configurado como data, você vai conseguir calcular a diferença entre horas. Então, imagina, se você coloca 14 horas e outro entrada 14, saída às 18, ele vai conseguir calcular de 14 para 18 quanto vai ser esse tempo. Isso eu dei um número inteiro, né? Mas imagina, 13h52 às 18h25. Ao invés de você quebrar a cabeça para fazer isso, você pode simplesmente configurar e aí você insere esses dados, data de início, data de fim, e automaticamente ele vai calcular. Perfeito? Esses outros aqui não vêm ao caso por enquanto, tá? É só para vocês saberem que existe. E perfeito. Então a página inicial seria basicamente isso. A página inserir, pessoal, vou só passar uma visão geral para vocês, tá? Porque a gente vai entrar em outras aulas mais a fundo sobre isso. Temos aqui a questão de tabela dinâmica. Aí, ó, o nome já sugere uma atividade, que seria o quê? Inserir. Inserir a gente pode inserir uma imagem, uma forma, um smart art, um gráfico recomendado, uma segmentação de dados que eu vou explicar futuramente, uma caixa de texto, um cabeçalho, rodapé, uma equação, um símbolo, enfim. Qualquer coisa que seja inserível vai estar aqui dentro de inserir, beleza? O que acontece, pessoal? Só aproveitando aqui a deixa, vamos lá só para ter uma visão geral mais específica da coisa. O que acontece? Aqui, ó, a gente tem imagem. Então a gente pode importar imagens online ou imagens desse dispositivo para aqui para o Excel. Então se você clicar aqui e colocar em este dispositivo, ele vai pedir para você colocar a pasta que está aquele arquivo, aquela imagem. Perfeito. Outro item que a gente pode anotar também é a questão das formas. Então as formas, ó, quando você clica aqui, você pode inserir todos esses tipos de formas. Então vou clicar em um aqui só para vocês verem. Então aqui a gente tem, ó, seta de linha. Se eu clico aqui no início, ó, e aperto e seguro ela e puxo, ela vai me dar essa forma. Eu posso alterar, fazer o que eu quiser aqui, ó, que ela vai me deixar fazer isso. Não quero uma seta, quero um pentágono. Aqui, ó, automaticamente ele já vai me dar essa figura. E assim sucessivamente. São vários tipos de figura, né? Só para vocês saberem que existe. Posso colocar essa seta aqui também. Enfim, são variadas as possibilidades. O ícones, só para vocês saberem, é uma biblioteca que já vem no próprio Excel, onde você vai conseguir, como o nome mesmo sugere, ícones. O que é ícone? Ícone é uma figura que representa algo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cadeira de rodas, uma pessoa dentro da cadeira de rodas, então aqui a gente está falando de pessoas com deficiências. Perfeito. Aqui a gente tem a orelha e um tracinho. Significa o quê? Que são pessoas surdas, que não escutam. Perfeito. Aqui o gráfico a gente tem, ó, esse gráfico aqui você entende que ele está tendo uma decaída. Então, ó, ao longo do tempo ele vai decaindo. Esse aqui é ao contrário. Ele está caindo, mas caindo inversamente a esse aqui, ó. Já esse aqui ele está subindo, esse aqui subindo inversamente.
E aí aqui a gente vai ter diversos outros símbolos, como por exemplo o gráfico da pizza, um olho, uma cobra, um gato, um javali, um elefante. Temos a questão aqui, aí a gente tem os grupos, né? Aqui são grupos de acessibilidade, aqui de análise, né? Gráficos, lupa, filtros, tempo, enfim. Animais, como eu havia falado, zebra, girafa, unicórnio, coruja, enfim. Aqui, ícones de artes. Então, seriam pincel, máscaras, artes também, a música está incluso, né? Então, violão, saxofone, entre outros. Clima e estações. Temos aqui o sol, chuva, o tempo quando está frio, a primavera, os praia, óculos, comemoração, né? Todos esses daqui, vou pegar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Vamos pegar esse aqui do diamante, ó. Quando você clica e insere ele, o que acontece? Ele já fica pronto aqui, ó. Então você pode aumentar, diminuir. Depois vou mostrar como que a gente pode alterar as cores aqui. Enfim, já é um símbolo que ele está pronto. Então você só precisa inseri-lo no local correto e usar da maneira que achar conveniente. Então, perfeito. Vou clicando aqui que é mais fácil. Então, comemoração, comércio, tem o dinheiro, tem o diamante, comidas e bebidas, temos esses elementos aqui também, só para vocês saberem que existe. A comunicação, mensagens, internet, e-mail, downloads, dinossauros, temos dinossauros também, edifícios, casas, apartamentos, galpões, educação, temos esses ícones também. Muitas vezes quando vocês vão procurar esses ícones na internet, muitas vezes são tem direitos autorais, então pode dar algum tipo de problema. Então, sempre que possível, utilizem esses símbolos aqui do próprio Excel, que já é nativo dele. Então, só para vocês terem uma visão geral, questão de ícones de empresas, de esportes, ferramentas e construções, de início, insetos, interface. Interface seria o quê? Computacional, bateria, janelas, cursor do mouse. Muitas vezes você quer colocar um cursor para enfeitar alguma coisa nesse sentido, ó. Então você clica aqui e automaticamente ele fica. Aí você quer rotacionar ele. Você rotaciona, ó, automaticamente ele vai ficar da maneira que você quer. Então vamos lá. Então, empresas, esportes, feriados, o insetos aqui onde a gente tinha parado, interface, local, médico, natureza e vida ao ar livre, ocupações, paisagem, parte do corpo, pessoas, processo. Estou mostrando as possibilidades que existem, tá? Rostos, temos vários ícones. Temos essas setas aqui que são um pouco diferentes daquelas outras. Veículos, podemos colocar aqui, ó, esse carrinho. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que podem atender vocês, ok? Então, só para vocês saberem que existe. Temos também os modelos 3D. Muita gente não conhece os modelos 3D. Então, para de alguma forma aprimorar, melhorar o trabalho de vocês podem estar utilizando esse material. Então, ó, aqui vocês observam a quantidade que a gente tem aqui. Então, vamos supor, vou colocar aqui esse notebook. Olha que bacana, ó. Quando eu seleciono ele aqui, ó, eu tenho um objeto em 3D. Olha que interessante, você está numa apresentação, por algum motivo você precisa de um notebook, alguma coisa, olha só. Na verdade isso aqui é um tablet, eu me enganei. Ó, olha que bacana, ó. Em todas as visões ele te mostra. Exatamente como ele é um objeto 3D. Deixa eu pegar aqui um animal para vocês só terem uma noção. Temos aqui ó, até de anatomia. Então, vamos, olha aqui, tanto que é interessante. Vamos aguardar que ele baixar. Às vezes ele demora um pouquinho, mas logo já vai. Olha que bacana.
Quando você aperta no Ctrl aqui e dá um zoom, olha que interessante. Ó, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Como que eu faço para colocar tudo isso numa cor escura? Pronto. Olha que interessante, pessoal. Ó, muita gente não sabe que o Excel tem isso. A aplicação pode ser variada, né? Estou mostrando as possibilidades, ó. Então aqui, ó, vocês vão conseguir movimentar, fazer da maneira que vocês quiserem. É muito bacana. E aí, para fechar essa questão dos itens 3D, vamos só mostrar, deixa eu mostrar um aqui que é animado. Então, ó, todos os modelos animais animados, todos os modelos animados. Então, esse daqui, olha que interessante, eles se movimentam. Então, vamos botar esse da abelha aqui. Esse da abelha eu nunca vi, vamos ver como é que ele funciona. Nesses aqui, o que acontece? Vocês vão conseguir colocar ele, vocês podem colocar ele no Word, no Excel, PowerPoint, onde vocês quiserem. Então, pessoal, vamos ver aqui. Ó, olha que bacana. Imagina, vocês estão numa apresentação, coloca aqui, ó. Só que aí ele não movimenta, deixa eu ver. Ah, não, ele ainda movimenta no 3D, ó. Olha que interessante. Então, objetos 3D tá visto. Perfeito. Vou voltar aqui para as células em branco para a gente visualizar melhor. Pronto. E aí aqui a gente tem os Smart Art. O que é os Smart Art? São diagramas. Então aqui no próprio Excel a gente também vai conseguir colocar diagramas. O que geralmente é mais utilizado dentro das empresas e em outros locais também é o da hierarquia. Onde aqui ó, você clica e escolhe um modelo, temos todos, temos o tipo lista, processo, hierarquia, relação, matriz, imagem. Então vamos aqui na hierarquia. Então você seleciona esse aqui e aí automaticamente você vai criando e adicionando ícones aqui. Né? Muitas vezes as pessoas fazem na internet mesmo, depois tiram um print, geralmente não fica com qualidade tão boa. Sendo que esse aqui ele fica, além de ficar otimizado, ele fica editável, né? Então você pode alterar ele aqui a qualquer momento. Então, ó, posso criar vários campos, eu posso colocar a hierarquia deles. Então, ó, coloca aqui essa hierarquia, esse daqui. Então, ó, são campos e aqui vai ficar ao critério da pessoa. E aí eu posso colocar aqui João, aqui Maria. E aí, ó, eu posso alterar, fazer da maneira que eu quiser. Então, perfeito. Vou deletar ele aqui, só para vocês saberem que existe. E aí, vamos lá. O instantâneo, pessoal, é quando vocês querem tirar um print. Então, muitas vezes vocês estão em outra janela e querem tirar um print para colocar aqui no Excel. Como que vocês fazem? Clica aqui em instantâneo, recorte de tela. E automaticamente ele vai para a tela que vocês estão por último. E aí você vai conseguir selecionar o que vocês querem para tirar o print. Aí, pessoal, aqui também temos os gráficos recomendados. O que acontece? Os gráficos eles precisam ter elementos base para conseguirem ser gerados. Então, vamos imaginar aqui que isso aqui é uma nota de pessoas. Então, vamos colocar aqui produto 01, produto 02, produto 03. Vou mostrar vários passos aqui só para vocês saberem que existe. Então vamos lá, pessoal. Aqui ó, funciona assim. Eu vou selecionar aqui os itens que eu quero jogar num gráfico. E aí eu clico aqui em gráfico recomendado. Olha só que bacana. Automaticamente, na hora que você seleciona aqui o gráfico, ele já vai me mostrar todos os possíveis gráficos que podem ser utilizados nesse tipo de material aqui que eu selecionei. Então aqui a gente tem ó, o produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5. E aqui ó, o nível que ele está. O produto 1 ele é o nível 1, por isso que ele é o mais baixo. Então você vê que é um gráfico crescente. Temos também o gráfico de pizza, onde ele vai representar as porcentagens de cada um. Então aqui ó, a gente vai ter o produto 1,
que é essa fatiazinha menor aqui, esse aqui representa 1. Esse aqui 2, esse aqui 3, esse aqui 4 e esse aqui 5. Temos o gráfico em linhas, em colunas. Aí vai ficar ao critério de vocês, só para vocês saberem que existe. Perfeito, esses outros aqui não vou entrar agora, é só uma visão geral essa aula, tá? Então, perfeito, pessoal. O que acontece? Questão de layout de página, só para vocês saberem. Aqui tem como a gente já configurar a questão da margem para impressão, né? Então, muitas vezes você está fazendo uma planilha, quer imprimir, você tem que configurar a margem dela para que ela não fique muito próxima da borda, enfim. E aqui a gente vai conseguir colocar ela no modo paisagem, no modo retrato, vai ficar ao critério de todo mundo. Aqui é o tipo de folha, se é uma A4, se é uma carta, se é um ofício, enfim. Então, de itens aqui do layout de página, seria isso para essa introdução. Aqui dessas fórmulas, a gente não vai tratar disso agora, só para vocês saberem que existe. São algumas fórmulas já prontas, né? Mas que não vem ao caso nesse momento, só estou fazendo uma introdução. Os dados aqui também não vêm ao caso por enquanto. Revisão seria o quê? Só para vocês saberem que existe e que é possível. Depois a gente vai aprimorar e aprofundar cada item desse. O que acontece, pessoal? Muitas vezes vocês fazem um material e precisam mandar para um colega de trabalho para ele conferir ou até mesmo para ele acrescentar itens ou para ele verificar se tem alguma coisa errada, se ele concorda com tudo, enfim. E aí o que acontece? Devido a isso, antes de ter essa questão da revisão, era complicado, por quê? Porque a pessoa teria que mandar, escrever em um bloco de notas ou num arquivo, um outro arquivo Word, falando o que ele precisava alterar, o que ele achava que não era tão necessário, enfim. O que acontece, pessoal? Com esse modo revisão aqui, vocês conseguem acrescentar comentários. Então, ó, vamos supor, eu falo assim, não, eu não quero que chame isso aqui de produto 1, eu quero que chame de produto A, B, C, D e E. Então, ó, eu seleciono todos aqui, todas as células que eu quero acrescentar um comentário, clico aqui em novo comentário. E aí aqui eu vou colocar, ó, não quero que sejam nomeados, ou já vou ser direto. Coloque os produtos em classificação alfabética. Então pronto. Na hora que eu salvar esse arquivo e mandar para a pessoa, ela vai ver que vai ter essa setinha. Então, exatamente na hora que ela passa o mouse aqui, ela vai saber o que eu quero. Quero que coloque os produtos em classificação alfabética. Então, perfeito. Aí a pessoa resolveu, alterou lá o que tinha que alterar. Ela vai excluir. Pronto. Excluiu o comentário. Perfeito, pessoal. Então, aqui depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa questão. Só para vocês saberem que existe. E aqui um outro detalhe também, ainda em revisão, é você proteger a planilha. Muitas vezes você você fez as fórmulas, já conferiu tudo certinho, e você vai mandar para uma outra pessoa, ou melhor, você fez a planilha tudo certinho, e você precisa mandar para uma pessoa em específico. E não pode, essa pessoa muitas vezes ela mexe em um computador que várias outras pessoas mexem. Então essas são informações sigilosas, e aí você só quer que aquela pessoa ou as pessoas que você escolher tenham acesso a essa planilha. Como que você pode fazer? Você pode proteger a planilha. Então, quando você vem aqui em revisão e proteger a planilha, você vai marcar as informações necessárias aqui, onde você vai colocar a senha para desproteger a planilha. Então, aqui você colocou essa senha, vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter que passar essa senha para a pessoa que você quer que altere a planilha, que quer que faça as alterações. Então, qualquer outra pessoa que não conseguir, que quiser abrir esse arquivo, ela vai ter que saber a senha. Se ela não souber a senha, ela não vai conseguir abrir o arquivo. Perfeito? E aqui é essa questão de permitir a edição de intervalos. Muitas vezes, o que acontece? Você quer que todo mundo veja a planilha, só que você não quer que ela seja alterada por ninguém. Então, você vai colocar uma senha, e aí só você vai conseguir alterar a planilha, porque na hora que você for alterar, ela vai pedir a senha. Se você tiver a senha, ela vai deixar você alterar. Se você não tiver,
você não vai conseguir alterar. Então são essas as diferenças. A parte do exibir aqui também é um item muito interessante, onde vocês já vou mostrar uma situação onde vocês podem aumentar a produtividade, que é a seguinte, é nessa questão aqui ó, da nova janela, ou congelar painéis, que a gente vai falar agora. O que acontece, pessoal? Imagina o seguinte, eu tenho aqui essa pasta 1 no Excel, e por algum motivo ela está cheia de documentos, cheia de informações aqui, até lá embaixo. Só que o que acontece? Eu tenho que conferir as informações daqui de cima com as daqui de baixo, que está lá embaixo, na linha 100, um exemplo. O que acontece? Toda hora eu vou ter que ficar subindo e descendo essa planilha. O que eu posso fazer para otimizar o meu tempo? Eu posso vir aqui ó, e clicar em nova janela. Olha o que aconteceu. Quando eu clico em nova janela, ele me fala o seguinte, ó, é a pasta 1, 2. A 2 significa que é a segunda janela. Então o que acontece? Vou colocar uma janela do lado da outra. Já vou mostrar para vocês esse comando. Olha o que acontece, ó. Aqui eu tenho a planilha. Aqui são a mesma planilha, só que aqui é a janela 1, aqui é a janela 2. Então, ó, eu estou na mesma planilha, só que com duas janelas diferentes. Então, o que eu posso fazer? Se eu vier aqui na célula B50 e colocar o meu nome, William, olha o que vai acontecer. Eu estou aqui embaixo, ó. Essa janela aqui, ela está aqui em cima. Se eu vier aqui na linha 50, vai estar exatamente o meu nome. Por quê? E aí, ó, vocês observam que o zoom aqui está maior. Mas mesmo assim ele continuou maior, mas ele entendeu a minha modificação. Então o que acontece? Isso aqui serve para quando você quer ver várias áreas da sua planilha, sem precisar ficar indo e voltando. Então nisso aqui você já otimiza o tempo. Perfeito? E aí, pessoal, o que acontece? Vou fechar aqui. E vamos supor que eu vou fazer novamente. Então eu tenho só aqui, ó, pasta 1, 100%. Quando eu clico aqui em nova janela, ó, ele me gerou a pasta 1, só que a segunda janela. E aí vocês querem colocar uma janela do lado da outra, para poder fazer os ajustes, fazer tudo certinho. O que geralmente o pessoal faz? Você vem ó, e clica aqui, e aí você movimenta um pouco aqui para a direita, um pouco para cá, um pouco para cá, e aí vem nessa outra aqui, maximiza ela aqui, puxa aqui para a direita, para a esquerda na verdade, puxa para cima, puxa para o lado, e aí fica mais ou menos dividida a tela, né? Mas vocês observam que essa planilha aqui ela está maior do que essa outra. Então, como que a gente pode fazer para otimizar o tempo nesse sentido aqui de organizar as janelas? E isso aqui, pessoal, vai servir para o Excel, para o Word, para o PowerPoint ou para qualquer outra pasta que você estiver mexendo dentro do computador, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui essa segunda janela que eu tinha abrido. E aí, eu vou, ó, aqui então só tem uma janela. Então, eu vou criar uma nova janela, clico aqui. Pronto, criei a nova janela. Como que eu vou fazer para jogar as duas, uma do lado da outra, de forma otimizada? Eu vou utilizar a tecla do Windows, que ela fica aqui do lado do Alt, onde ela é os 4 quadradinhos que representam o Windows. Eu vou apertar no Windows e segurar, e vou apertar no botão direito, e vou apertar na setinha direita do teclado. Então o que vai acontecer? Aperto na tecla do Windows, seguro, aperto na seta direita do teclado, automaticamente essa minha janela ela vem para a direita. E se fosse ao contrário? Se eu apertasse na tecla do Windows e segurasse e apertasse na seta para a esquerda, na seta do teclado, automaticamente a minha janela ia se adequar à metade da minha tela, que é exatamente isso aqui que ela está. Ela está exatamente no meio. E aí, automaticamente, quando ela vem aqui para um lado, ela me gera aqui ela me mostra todas as janelas que estão abertas no meu computador. E ela me mostra para mim poder escolher qual janela eu quero colocar ao meu lado, para que fique a janela que eu arrumei e a janela e a segunda janela aqui alinhada, todas elas. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui ó, na janela 1, que era a primeira que eu estava aberta. Pronto.
automaticamente as duas estão alinhadas, uma do lado da outra de forma rápida. E aí vocês, vamos supor que vocês têm tique e não gostou que essa pasta 1, 2 pontos, 1, ficou do lado direito e a pasta 1, 2 pontos, lado 2, ficou do lado esquerdo. Então vocês querem que a 1 fique aqui do lado esquerdo e a 2 fique do lado direito. Podemos resolver isso aqui muito facilmente. Como que vocês vão fazer? Primeiro, ó, você vai clicar na janela na célula da janela que você quer alterar. Então eu vou clicar nessa daqui porque eu vou jogar ela primeiro para a esquerda. Como que eu vou fazer? Aperta a tecla do Windows, seguro e aperta a setinha para a esquerda. Apertei. Aí, ó, ela ficou pequena, não ficou preenchida toda a tela. Aí eu vou e aperto para cima e depois aperto para a esquerda novamente, ó. Toda vez que eu for clicando, ó, ela vai se alterando. Aí vai ficando da maneira que você quer. Muitas vezes você quer que divide em 4. Aí você deixa ela pequenininha. Eu quero que ela fique só aqui, ó, do jeito que ela está na tela. Quando eu solto a tecla do Windows, o que acontece? Ele me mostra todas as janelas que estão abertas. Aí eu vou e clico na pasta 1. Agora ó, eu tenho a pasta 1, janela 1, pasta 1, janela 2. Pronto. Perfeito. As duas estão organizadas perfeitamente. Então só nisso aqui vocês já otimizam um tempo muito grande, porque vocês vão poder usar isso aqui não só no Excel, mas em outras pastas, onde você não vai ter mais que ficar puxando para a esquerda, para a direita. Você vai simplesmente fazer da forma que eu ensinei e ela já vai estar 100% resolvida. Perfeito, pessoal? Certo. Aí agora então a gente tem um outro item aqui da aba exibir, que é o congelar painéis. O que seria o congelar painéis? Ele vai falar o seguinte, ó, congelar painéis. Manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha com base na seleção atual. Então imagina que eu selecionei isso aqui, ó, e vou vir aqui em congelar painéis. O que acontece? Quando eu movimentar aqui, ó, ele ficou. Vocês estão vendo que essa linha aqui, ó, ela tá um pouco mais grossa, então tudo que tiver aqui em cima e aqui ao lado, ele não vai deixar movimentar. Então vamos lá. Vou recortar ela aqui para... Espera aí, vou jogar elas para cá. Ou melhor, só copiar o nome aqui para vocês verem. Então o que acontece, ó? Outra dica. Ao invés de vocês clicarem com o mouse na célula que vocês querem, vocês podem ir pelas teclas do teclado, ó. Quando você aperta para a esquerda, para a direita, ela vai se movimentando. Então aqui você consegue se movimentar de uma forma muito mais rápida e ágil do que pelo mouse. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu congelo aqui os painéis e aqui o texto que está aqui na lateral esquerda e na parte superior, ele vai ficar congelado. Então, ó, se eu aqui está produto 1, né, que eu copiei. Vamos lá. Vou ir com a setinha para a direita. Olha o que vai acontecer. Ele está movimentando, ó, A, B, C, D, F, G, H, M, N, enfim. Só que aqui, ó, está congelado. Então, sempre vão aparecer essas linhas. Para que a gente aplica isso aqui, pessoal? Muitas vezes você tem uma planilha que ela é gigante na horizontal. Então, aqui, ó, vamos supor, vai ter nome, descrição, valor, custo unitário, custo subtotal, fornecedor, não sei o que, data de compra, data de venda, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, enfim. Aqui vai ser lotado de informações. O que acontece? Se você não congela os painéis e deixa aqui livre, na hora que você for indo para a direita aqui, ó, essa parte ela vai sumir. Então você não vai saber de qual produto a gente está falando, qual é. Então geralmente a gente utiliza esse congelamento aqui quando se tem colunas, quando se tem planilhas muito extensa na horizontal, perfeito? E aí, pessoal, na vertical aqui a mesma coisa. Imagina que a gente tem aqui, ó, quantidade. Então muitas vezes, ó, agora, tudo que eu movimentar aqui para baixo ou para cima, ó, o nome quantidade ou qualquer outro nome que tiver aqui nessa primeira aba, ela vai estar sendo mostrada e nunca vai sair da tela, ó. Perfeito? Então, pessoal, o que acontece? Aí aqui seria para você selecionar. Deixa eu descongelar tudo. Então agora está tudo normal. Seu movimento para a direita não aparece mais aqui. Seu movimento para baixo não aparece mais aqui. Ok.
Imagina que eu quero congelar só a coluna A. Então essas outras linhas aqui não me interessam, só quero a coluna A. Como que eu posso fazer? Eu venho aqui em congelar a primeira coluna, onde ele vai falar: manter a primeira coluna visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Então quando eu clico, ó, automaticamente ele me cria essa linha mais forte, onde agora a qualquer momento que eu movimentar aqui, a coluna vai ficar travada. Já quando eu vou e descongelo painéis, né, eu volto ao normal. Aí vamos supor que eu quero congelar aqui só essa primeira linha. Eu clico aqui, ó, congelar a linha superior. Então agora só a linha superior ela está congelada. Então aonde eu movimentar aqui, ó, vai ter o nome quantidade. Perfeito? Vou deixar descongelado, que era só para mostrar para vocês. E de exibir seria isso. Esses outros aqui eu não vou entrar agora em detalhes porque não vem ao caso. Então, pessoal, essa seria uma visão geral do Excel, né? Uma parte introdutória, mas a gente já foi colocando muitos conceitozinhos que vão otimizar o processo de vocês, tá bom? E acompanhe as nossas próximas aulas. Até mais!